Presta atenção. Para você que fala que é a igreja que vai te ajudar, que vai te dar força, você tem que ter raciocinar. A igreja nunca e jamais te dará força para você ir na caminhada com Cristo. Isso é mentira. É a palavra de Deus. Quando você fala isso aí, isso se torna uma blasfêmia, se torna pecado contra a palavra do Senhor. Você precisa raciocinar. E para a igreja, a palavra de Deus é que te dá força, que é pregada na igreja. E para essa palavra te dar força, ela tem que ser uma palavra cristocêntrica. É isso que a gente não ouve na igreja. Uma palavra cristocêntrica. As pessoas ouvem na igreja dízimo, oferta, campanha, você entendeu? Coisa social da igreja, entretenimento. Ninguém vê a palavra de Deus, não. Ninguém vê isso, não. Ninguém vê isso. Não existe isso que a igreja te dá força. Quando o pastor, alguém prega a palavra dentro da igreja, independente de pastor ou não, é ela que vai te fortalecer, mas tem que ser uma palavra cristocêntrica. Não é uma palavra para homem. Uma palavra que só prega louvor, prega dízimo, oferta. Isso não vai te fortalecer em nada, irmão. Você precisa entender, meu irmão. Igreja não fortalece ninguém, o que fortalece é a Bíblia. E quando você olha assim, você está pecando, você está em desobediência na palavra do Senhor. Você não pode olhar que a igreja te fortalece. Você tem que olhar que a palavra de Deus te fortalece. Quando o pregador prega uma palavra cristocêntrica, uma palavra que vem para te ajudar, que te fortalece, que te dá frutos bons para você ir na caminhada. Mas não é a igreja que te fortalece, é a palavra do Senhor. Jesus tem que ser apontado. Você precisa entender, botar isso na tua cabeça, que Jesus tem que ser apontado, não é a igreja apontada. Você não pode falar que a igreja te fortalece, é a palavra de Deus que te fortalece. Um louvor, quando é cristocêntrico, ele te enche do Espírito Santo. Você está adorando o Senhor, está glorificando o nome do Senhor. Mas quando é um louvor lixo, uma porcaria, feita no laboratório de Satanás, um louvor para homens, isso vai fortalecer? Jamais vai te fortalecer. Mas os crentes estão falando que até as músicas mundanas fortalecem. Qualquer louvor lixo aí fortalece, né? É isso que eu estou falando. A igreja não fortalece ninguém. A igreja hoje é um câncer, é uma doença dentro das pessoas. Se você prestar atenção, é doença. Louvor lixo. Pregação coach. Pregação para homens. Não fortalece, irmão. Você tem que ler Bíblia e ir para a igreja e prestar atenção no que está falando. Para você não cair. Porque se você morrer enganado, você será condenado. O próprio Cristo falou, Mateus 24, e virão falsos cristos, farão grandes milagres e prodígios, enganarão muito, se possível, até os eleitos. Não é a igreja que te fortalece, é a palavra de Deus, quando é bem pregada, é cristocêntrica e apontada para o Salvador. Essa te fortalece, o louvor te fortalece, a adoração te fortalece, mas quando é um louvor cristocêntrico, você precisa entender. Você está falando, você está exaltando a igreja, homens, não é a palavra tem que ser glorificada. O apontamento tem que ser para Jesus, o louvor tem que ser apontamento para Jesus. Entenda, irmão, ninguém está falando mal de igreja, ninguém está falando de congregar. Congregar não significa nada. O que significa é você ouvir a palavra dentro da congregação, dentro da igreja, mas que seja cristocêntrico, entenda? Entendeu? Pegou a visão? Ninguém está falando mal de igreja, ninguém está falando mal de congregar, não, irmão. Então a gente tem que exaltar a palavra, a gente tem que glorificar o Salvador, a gente tem que apontar o Salvador, não é apontar a igreja, não é apontar pastor, não é apontar irmão, não. Primeiramente é a palavra de Deus. Quando você não aponta a palavra de Deus, você está em pecado, está em desobediência e vai pagar preço, vai entrar em juízo, pode ter certeza. Não tenha dúvida disso. Se você morrer com esse engano, será condenado, pode ter certeza.